Direito Penal, Teoria do Delito. Como já vimos nas aulas anteriores, a evolução da teoria do delito de forma geral, precisamos agora aprofundar esse conceito, para que possamos entender por que chegamos hoje na teoria do delito atual, ou finalista. E vamos começar pela concepção clássica, que se iniciou lá no século XIX, tem por base a teoria psicológica da culpabilidade, também é conhecida como teoria causal, causalista ou naturalista. Como falamos anteriormente, a base dela é o positivismo científico, que tem por base o naturalismo de von List, que observa o direito como um fato inserido na vida real. A base, portanto, do positivismo científico era o cientificismo, que era a evolução das ciências que estava havendo à época, e o positivismo jurídico. Isso era baseado no fato de que os legisladores, à época, entendiam que o direito seria a solução para todos os problemas sociais. Era uma crença naquele período. Com base nesse entendimento, Biding e von List desenvolveram a teoria do delito, que foi iniciado por Biding através do positivismo jurídico, que era esvaziado de juízo de valores. Dessa forma, o objeto do direito ele era limitado. E como essa teoria não explicava muitos institutos jurídicos, von List, através do método descritivo e classificatório, portanto do método analítico, ampliou um pouco essa teoria, trazendo o positivismo jurídico, esvaziado ainda de juízo de valores e esvaziado também da filosofia. Lembrando que, secundariamente, para von List, o direito era uma ciência prática. E com base nesse entendimento, foi possível criar a teoria clássica do delito. E essa teoria entendia a ação como uma conduta, que era um movimento corporal simples, dirigida a um resultado que tinha por objetivo a modificação do mundo exterior, ligado por um nexo de causalidade. Portanto, era uma teoria puramente naturalista. E o movimento corporal para essa teoria era puramente naturalístico. E isso foi necessário para afastar o arbítrio do monarca, que era justamente o que vigorava no sistema anterior, onde o monarca tinha um grande poder para decidir o que era delito. Por isso era importante afastar qualquer tipo de valoração da conduta ou da ação do delinquente. Por isso essa teoria ser puramente naturalística. E esse conceito naturalista da ação deu aso à teoria naturalista da conduta. E a teoria naturalista da conduta foi construída com base no comportamento corporal do agente, e é justamente a fase objetiva da ação, ou seja, o fazer do agente, associada ao domínio sobre o corpo, que é essencialmente a vontade do delinquente, que é a fase subjetiva da ação, ou seja, o não fazer. Dessa forma, a teoria naturalista ela era esvaziada da ilicitude e da reprovabilidade. Portanto, ela também é esvaziada de qualquer valoração normativa ou qualquer valoração social. Dessa forma, fica mais fácil perceber por que essa teoria é chamada de teoria causal da ação, porque todos os elementos do crime, ou seja, a conduta, a vontade e o resultado, estão ligados entre si por um nexo de causalidade. Dessa forma, a conduta era analisada anteriormente com base na antijuridicidade e na culpabilidade. A culpabilidade como sendo subjetiva descritiva, que fazia parte do aspecto subjetivo do delito, e a antijuridicidade era objetiva normativa, que fazia parte do aspecto objetivo do crime, juntamente com a tipicidade, que eram os elementos do tipo penal. Dessa forma, a tipicidade e a antijuridicidade, em conjunto, faziam parte do aspecto objetivo do crime. Daí, então, a tipicidade ser observada com base na teoria da ratio cognoscente, que é o fato de haver a necessidade de existir indício de antijuridicidade para o fato ser típico. Dessa forma, podemos perceber todos os elementos do crime nessa teoria, qual seja a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, sendo que a culpabilidade contém a culpa e o dolo normativo, que são espécies de culpabilidade, sendo o dolo normativo a consciência, a vontade e a consciência atual da ilicitude.
A tipicidade, por sua vez, ela é subordinada ao direito positivo, que traz uma determinada segurança jurídica ao sistema, dando base, portanto, ao princípio da legalidade, que, por sua vez, sustenta o Estado democrático de direito. Dessa forma, os objetivos dessa teoria eram balizados no naturalismo e no positivismo. O naturalismo, como sendo uma realidade cientificamente observável, dessa forma, o direito não tinha um fim em si mesmo e era positivista para dificultar a manipulação subjetiva do intérprete, o que fazia com que essa teoria se assemelhasse às ciências experimentais, como a física, a química e a matemática, que estavam em franca expansão à época. No entanto, a norma ela é circunstancial e, por isso, essa forma de análise do delito era duramente criticada. E dentre essas críticas podemos citar o formalismo exacerbado ao comportamento humano definido como crime. Dessa forma, somente aquilo que estava descrito em lei era crime, que é o que vemos no positivismo. No entanto, se aquilo que estava descrito em lei fosse alcançado, não importava nada. Ele seria crime independentemente da circunstância. E isso tornava essa teoria muito formal. E essa crítica deu base a alguns estudos que visavam diminuir esse tipo de formalismo, como a sociologia ou a antropologia do delinquente, que foram as bases para a construção da criminologia. Outra questão apontada era a impossibilidade dessa disciplina ser prática, politicamente. Isso porque o juiz era um mero aplicador da lei, não poderia interpretá-la em hipótese alguma, não podendo valorar dessa forma a conduta do agente. Outra questão que era grandemente criticada nessa teoria era a questão de uma norma formalmente válida, mas que materialmente fosse inválida, e deveria ser aplicada de qualquer forma, visto que o juiz não podia valorar esse tipo de questão. Assim, se uma norma fosse formalmente válida, mas materialmente inválida, o juiz deveria aplicá-la ao delinquente, e isto afastava, portanto, a ideia de justiça do direito penal. Dessa forma, o direito positivo, pelo menos nessa teoria, ele era separado do direito ideal. E o direito ideal, como sabemos, é um dos fundamentos legitimadores do direito, e, por sua vez, fundamenta também o Estado democrático de direito. Dessa forma, essa teoria não poderia continuar sendo aceita diante desse confronto natural que existiria entre o fundamento legitimador do direito e o Estado democrático de direito, pelo menos no atual entendimento que temos sobre o Estado democrático de direito.